Aleluia. Aleluia. És maravilhoso, meu rei, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. Maravilhoso, Rimantia Sol Devas. Tá ligado já? Tá ligado. Eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém? Você pode se sentar. Hoje foi uma noite especial, né? A apresentação da Alice. Aleluia. E nós estamos contentes de participar dessa apresentação com a família nessa noite, né? E você sabe que eu falei assim na minha oração: se eu pregar domingo à noite, eu vou falar sobre filho. Porque a apresentação da Alice, mas eu não sabia que o pastor ia colocar ele. Eu não falei para o pastor, eu falei para mim e para Deus. E quando ele me colocou, eu disse: Senhor, me dá a palavra. O Senhor fez eu lembrar. Tu falou, se tu fosse pregar comigo à noite, tu ia pregar sobre filho. Eu disse: é verdade, eu já tenho palavra. Viu, diácono? Há um anjo tão grande sobre você, cuidando de você, te livrando dos perigos ocultos, porque Deus manda te dizer que tem tantos perigos ocultos que os nossos olhos humanos, carnais, não conseguem enxergar. Mas esse anjo é enviado para te guardar, para te proteger aonde quer que você for, e comigo também. E o Senhor diz que quando eu estou deitada na cama, esse anjo está do meu lado, guardando e protegendo,
Senhor fez eu lembrar de uma situação que aconteceu quando a Sabrina estava andando e o Senhor revelando. Quando nós morávamos no apartamento, a nossa filha nem namorava ainda com o marido dela, então já faz mais de 15 anos. A amiga dela, que era cristã também, trabalhava com ela, teve um sonho. Ela sonhou que tinha um armário fechado e que eu queria abrir esse armário, mas não tinha chave. E naquela época, naquele tempo, eu estava orando ao Senhor para trocar os móveis, fazia tempo já, mas só que não era obcecada, né? Quando eu tinha tempo a mais em oração, eu acrescentava essas coisas. E ela veio e contou para mim, e disse: mãe, a tal fulana, ela sonhou de um armário fechado, e que dentro desse armário está as tuas bênçãos que tem buscado do Senhor. Mas esse armário está trancado. Mas você precisa fazer algo. Ela falou, tudo bem, coloquei diante do Senhor. Há um espírito de confusão tão grande numa família, numa casa de alguém que está aqui nessa noite, mas no nome do Senhor Jesus, esse nome que é sobre todos os nomes, espírito de confusão, sai dessa família em nome de Jesus, sai dessa casa, desse terreno em nome de Jesus, e vai para bem longe, não volta mais, e que a paz reine nessa família, a união reine nessa família, o amor reine nessa família, o respeito, a fidelidade, a compreensão, tudo que é de bom. Você pode aplaudir o Senhor? Espírito Santo! Passou uns 3 dias, ela chegou em casa e disse: mãe, a tal pessoa teve o mesmo sonho. Só que dessa vez o armário tinha um pouquinho de amassado. E quando esse armário se aberto, tu vai receber muitas bênçãos. Não foi da noite para o dia que isso aconteceu, que veio a resposta. Sabe, Maria, às vezes a gente ora hoje e quer que amanhã aconteça. A gente ora hoje e quer que nesse ano aconteça. Sabe quantos anos eu espero para ser muito usada nas mãos de Deus? Mas muito, muito! Quase 32 anos. 32 anos de oração e de jejum, e de trabalho na obra, e dedicação, vida consagrada, separada do Senhor. Por isso que a gente deve orar, mas não deve sofrer com a espera. Porque o sofrimento com a espera se torna ansiedade, e o Senhor não opera na ansiedade. Nós temos que orar e descansar. Descansar, porque Ele sabe o momento certo, Ele sabe a hora certa, Ele sabe tudo o tempo certo. Mas Deus diz para mim que Ele tem uma obra linda com você. Assim como você é linda, a obra que Deus tem para você é linda, linda. E Ele arranca o mal dentro de você, uma maldição de família. O Senhor arranca, te dá liberdade, te livra desse mal, em nome de Jesus. E Ele diz para mim que o diabo vem, coloca a minhoca na tua cabeça, ele faz o ninho, coloca os ovos e fica a ponto de descascar. Mas nessa noite o Senhor também liberta a tua mente do combinado do inimigo, da estratégia que o inimigo faz para ficar a tua mente cativa, a deprimida, triste, desanimada. Mas o Senhor levanta, fica de pé, porque o Senhor vai te tocar da cabeça à ponta dos pés dessa noite. O Senhor
É uma excelente abertura da palavra. Você não acha? Ou você não gosta disso? Só quem não gosta disso é o diabo, que não quer a manifestação do Espírito Santo. Viu, Nadir? O Senhor vai te dar muita comida nessa noite aqui. Muito alimento para você. Muito entendimento para você. Ele está derramando azeite sobre você. Você está sendo fortalecida nessa noite aqui. Porque hoje é noite de renovo. Hoje é noite de fortalecimento. E o Senhor tem um presente especial para isso nessa noite. Que possa concretizar, Senhor, de uma forma muito especial. Amém? Você aprova o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. E aí, ela trouxe o segundo sonho com a mesma moça cristã sonhou comigo. E depois eu fiquei crendo que esse armário ia abrir. Eu tinha os móveis cheios de cupim. Eu não sei, mas o Senhor está me levando a falar isso. Eu tinha móveis cheios de cupim na cozinha, jogo de quarto, mais cheio. E não estava guardando dinheiro para comprar um apartamento aqui para nós. E aí eu dizia para o Senhor, quando eu orava: Senhor, nós vamos comprar alguma coisa? Eu espero que seja apartamento. Mas aí não vai sobrar dinheiro para a gente trocar os móveis. Será que eu tenho que levar esses móveis para a casa nova cheio de cupim? Mas não falava nada para o meu marido. Mas o Senhor, quando a gente trabalha na obra, se esforça, o Senhor, Ele atende além daquilo que nós pedimos. Sabe, Luiz? A normalidade do ser humano, se você vai no banco pegar o dinheiro, se você vai pegar R$100, a normalidade é você pegar R$100. E com o Senhor não é assim. Quando a gente se dedica para o Senhor, quando a gente vive para o Senhor, a gente é pessoa de oração, é separado do Senhor, largou o mundo do Senhor, o Senhor, Ele abençoa, nos ajuda a conquistar aquilo que nós economizamos, guardamos dinheiro, procuramos, e Ele acrescenta mais, que a gente não pede, mas que Ele sabe que a gente precisa. E vocês sabem que quando o Senhor deu há 8 anos atrás o triplex para nós, o que entrou no triplex da nossa casa foi muito pouca coisa. Muito pouca coisa. E exatamente o que tinha cupim não precisou entrar. Porque Deus, Ele é muito fiel para quem é fiel para Ele. Para quem é esforçado para Ele. Para quem trabalha na seara dEle. Só 2 guarda-roupas novos que nós tínhamos, nós passamos para lá e uma cama. Lá já tinha guarda-roupa, jogo de quarto, 2 jogos de quarto, feito sob medida. Lá já tinha 2 camas do jogo de quarto. Lá já tinha os armários da cozinha, tudo. Tinha luz, tinha cortina. Tinha tanta coisa, bujão de gás, louça, marmita, toalha de banho. Tinha móveis de escritório que o pastor negociou. Tinha sofá lá em cima, aqueles
vezes deixarem de fufar. Você acha que Deus é o quê? Mas sabe que Deus, Ele abre os armários para nos dar a vitória. Mas Ele requer algo de nós. A nossa parte nós temos que fazer. A nossa parte nós temos que fazer. Agora eu vou entrar na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Tu estás com a tua mente no Senhor? Os teus olhos estão bem abertos. Os teus ouvidos estão bem abertos. Quem sabe essa palavra, ela não diz mais nada com você, mas quem sabe para alguém vai dizer alguma coisa. Nós vamos passear hoje um pouquinho em Provérbios. Provérbios. E no primeiro que nós vamos ler é Provérbios 22, 6. Vou estar lendo na versão da linguagem de hoje. Eu falei que eu ia trazer essa mensagem porque a Alice foi apresentada hoje, certo? Então, é em relação à criança. E tu que é criança, no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Amém? Primeiro nós vamos falar sobre educar a criança. Você pode se sentar. Quem sabe a tua criança já está grande, mas para você ainda é criança. Aqui, o sábio escreveu para educar a criança no caminho que deve andar. Você sabe o que quer dizer a palavra educar? Tem pessoas, eu já ouvi muito isso, e tem pessoas que fazem questão de dizer isso. Que criança mal educada. E às vezes a pessoa não sabe o que é educar. Educar é instruir. É ensinar. Isso é educar. É transmitir o saber. Porque você sabe que todos nós nascemos e não sabíamos nada. Ou você sabia? Quando nós nascemos sem saber. Alguns já vêm com talento oculto dentro deles, né? Pende para brincar de casinha, para mexer em motor de carro. Desde criança já vai pendendo para isso. Mas vai precisar ser ensinada em tudo. Puxa, como teria sido diferente se eu tivesse ouvido essa mensagem antes de ter filho? Ou o entendimento que eu tenho hoje antes de ter filho? Porque às vezes a gente quer um filho, quer porque quer ficar grávida, quer um filho, quer uma menina, quer um menino. Tem uns que querem só um, tem uns que querem mais de um, mas não tem a noção como é difícil educar um filho, ensinar um filho, instruir um filho. Muito difícil. É fácil para o homem que trabalha o dia inteiro chegar de noite em casa. Mas a mãe ou a pessoa que fica com a criança 24 horas, ela leva até a pessoa ficar um esgotamento. Porque a criança mexe com todo o ambiente. Principalmente no tamanho da nariz. Ela mexe com toda a estrutura de uma pessoa. Então, o educar é transmitir saber, dar ensino, instruir todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da sua personalidade. Primeiro, uma criança, seja lá que criança for,
ela precisa ser educada. E como educar uma criança se a pessoa não foi educada? É difícil, né? Você não acha que é difícil? Quando uma pessoa foi educada pelos seus pais, ela já tem aquilo na prática e passa para a criança. E quando ela não foi? Aí vai apanhar, né? Para aprender a educar a criança, né? E às vezes, se não tiver no Senhor, porque no Senhor, o Senhor nos ensina tudo. Ele nos ensina até a perfeição daquela situação, daquele assunto. Primeira coisa que nós temos que fazer, que nós lemos aqui, 22:6, é educar a criança. Segundo ponto, esse educar, esse ensino, esse instrumento, porque não basta só apresentar. A apresentação é um cumprimento da palavra de Deus. Você sabe que alguns anos atrás, uma moça lá da boate, ela procurou meu marido, ela estava desviada e estava dentro da boate. E ela queria apresentar a criança que ela tinha. E a criança foi apresentada. Mas para onde que ela voltou? Para a boate. E adianta alguma coisa? Ela voltou para a vida de sujeira que ela vivia e provavelmente que a criança naquela sujeira. Sujeira de pecado, que eu me refiro, né? Era uma moça bonita, uma jovem, ela era jovem. E aí o pastor fez algumas perguntas para ela disse que ela era desviada. Então, apresentar é um passo, mas é muito mais do que apresentar uma criança para Deus. Apresentei a criança para Deus, pronto, estou descansada, estou sossegada. Deus não vai vir educar a criança, instruir a criança, ensinar a criança. Não vai vir. Ele vai usar a sua palavra, vai usar os seus vasos para ensinar o pai e a mãe no dia certo, no momento certo, na hora certa, se a pessoa tiver no Senhor. Se ela não tiver no Senhor, ela vai ter o filho e o filho vai ser criado como o mundo é criado. E a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Eduque a criança no caminho que deve andar. O caminho daquela moça não era o caminho certo para educar uma criança dentro de uma boate. Você não acha? Que ensino horrível que aquela criança pode ter aprendido alguma coisa daquela boate. O caminho que um pai e uma mãe devem ensinar a criança é o caminho certo. É o caminho da porta estreita, é o caminho estreito, que é os caminhos do Senhor. Tem que ensinar a criança a andar nesse caminho, porque senão ela vai andar em caminhos que não são esses. Caminhos perigosos, caminhos que têm perigos escondidos, caminhos que às vezes não têm volta. Então a responsabilidade do pai e de uma mãe com um filho, com uma criança, ela é muito grande. Não é como era no passado, que tinha 12, 16 filhos, botava no mundo, levava para a roça, só dava comida, roupa em casa e pronto. Se virasse. Não. Nós somos semente do ensino dos nossos pais. Nós somos semente, fruto do ensino dos nossos pais. Então o pai e a mãe devem educar a criança no caminho que deve andar, no caminho certo.
E como às vezes é difícil para a criança andar no caminho certo, longe da mãe, longe da igreja, às vezes no colégio, às vezes em algum lugar que ela vai. Como é difícil. Por quê? Porque lá, às vezes aquela criança não está ganhando esse ensino, essa instrução, esse saber, esse conhecimento. Então o pai e a mãe devem educar a criança no caminho que deve andar, e ainda diz assim esse versículo: e até o fim da vida não se desviará dele. Isso é uma promessa. Se nós fazermos certo com os nossos filhos, ensinar certo e dar o exemplo certo, até o fim da vida, até na hora que eles vão para o caixão, eles nunca vão se desviar desse caminho certo. Porque, olha, eu vejo a infância igual uma gravidez. A infância é algo que a criança, ela vai levar aqueles exemplos, aqueles ensinamentos para o resto da vida, ou bem ou mal ela vai levar. E a criança, ela é a fase certa para se ensinar alguém. Às vezes as pessoas colocam as coisas nas redes sociais, né? Um pai dando um buquê de flor para a esposa e um menininho dando um buquê de flor para a mãe. Às vezes coloca assim, um pai maltratando a mãe e o menininho querendo maltratar a mãe. E será que isso é real? O que você acha? Com certeza. Por isso que a gente olha nos caminhos do Senhor, a gente só tem a ganhar. A gente não perde com Jesus. A gente não perde ensinando nossos filhos certo. A gente não perde. Agora eu estou falando das coisas espirituais. Mas tem muitas coisas que o pai e a mãe devem ensinar aos seus filhos. Porque o que você ensinar, ele vai ficar bom naquilo, mas ensinar coisa certa, ensinar coisa boa. Por exemplo, já que estamos no caminho certo espiritual, o pai e a mãe que não quer ter problema futuro com seu filho, não deve ir para a igreja e deixar o seu filho em casa. A hora de ir para a igreja, a hora do Senhor, é a hora do Senhor. Nem que a criança incomode, nem que a criança não te dê sossego. Ela vai gravar. Ela vai gravar na mente dela, no subconsciente dela, na vida dela. A minha mãe, eu escuto, eu ia agindo. A minha mãe fazia um trabalho na obra, eu estava lá. Você sabe que a minha mãe, lá no interior, muitos anos, ela trabalhava na cozinha da igreja. A minha mãe era uma mulher pobre. Eles faziam doação de frango, né? Tempo de festa. E eles, um dia antes, temperar aqueles frangos, matar. Hoje a gente recebe do mercado prontinho, né? Mas eles iam ainda matar, iam ainda arrancar a pena, iam ainda sapecar, iam ainda limpar e temperar, passar no outro dia. E no outro dia ela estava lá vendendo os frangos e os bolos que as mulheres faziam doação para a igreja. Aqui era o balcão que entrava, era bem alto, que entrava naquela sala. Eu devia ter, que eu me lembro, uns 8 anos. Eu ficava em pezinha, do lado de fora, olhando a minha mãe trabalhar.
dia passou pela minha cabeça que eu iria ser uma pastora. Se algum dia passou pela minha cabeça que eu ia trabalhar para Jesus. Se algum dia passou pela minha cabeça que daquela mulher cansada, esgotada, que não tinha o frango para comer na casa dela, mas ela doava para a igreja, ia sair eu, que virasse as costas para o mundo, que fosse, andasse no caminho certo, né? Nós não pedíamos nada, não tinha dinheiro para comprar nem um pedaço de cuca. Hoje em dia os filhos têm tudo, são mal agradecidos. Nós não pedíamos nada, não tinha dinheiro nem para comprar um pedaço de cuca. E eu ficava o dia inteirinho em pezinha ali. Eu não incomodava ela, não dizia que eu estava cansada. Aí quando chegava lá mais hora, ela pegava um pedaço de cuca e dava para mim. Foi isso que eu via minha mãe fazer quando era criança. E olha que até hoje, com 62 anos, eu não esqueci. E parece que eu estou vendo, eu em pezinha, naquele balcão que ela vendia as coisas com as outras mulheres, eu ali em pezinha. Isso aí é ensinar os filhos. Os filhos vão ver o pai se envolver na obra, vão ver a mãe se envolver na obra, e os filhos vão dizer lá fora: ó, minha mãe é professora de criança, ó, meu pai, ele dirige grupo de homens, ó, a minha mãe dirige uma igreja. Eles vão dizer lá fora. Eles vão dizer, vai engravidar neles, como uma mulher engravida, que fica com aquele bebê dentro dela. As coisas da infância engravida o ser humano. E até o fim da vida não se desvela dele. Vamos ver mais 22:15. É natural que as crianças façam tolice, mas a correção ensinará a se comportar. Eu falei que ninguém nasce sabendo, então é natural que ela faça tolice. Que tolice? Quem sabe pegar um copo de água na cadeira e tirar no chão? Isso é tolice. É natural, conforme a idade, é natural ela fazer. Mas a correção, se a criança fez alguma tolice, seja em casa, seja lá onde for, ela precisa ser corrigida. Não se deve deixar passar nada. Aquilo que o pai e a mãe deixam passar nos filhos, vai ter problema nenhum. Às vezes, não dá para corrigir na hora, mas saindo daquele momento, ou se dá para corrigir, ou se está em casa, ensinar. Ó, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso por isso, isso e isso. Olha o que você fez. Eu estou dando um exemplo do copo d'água, né? Olha o que você fez. Não pode. O chão vai ficar molhado. Se alguém quiser dizer, eu vou escorregar. E o que eu estou falando é verdade. A mãe do Jonas, essa semana passada, estava lavando o piso, escorregou no piso, caiu, quebrou o braço. E já quebrou no passado esse mesmo braço. Principalmente um piso assim, né? Então, o pai e a mãe, sabe? Quando a gente é jovem, eu já fui jovem. Eu não estou dizendo isso por olhar a vida dos outros. Eu estou dizendo isso por olhar a minha vida do passado. Quando a gente é jovem, a gente não quer muito se incomodar com criança, não quer muito ensinar,
não quer muito gastar tempo, porque não tem uma maturidade ainda como uma pessoa de mais idade. E aí que é o erro. E quando a criança, quando o filho é criança, é o tempo, né, da mãe trabalhar às vezes, do pai trabalhar, e não tem tempo para olhar para os filhos. Olhar para os filhos. O que os filhos estão fazendo? Com quem os filhos estão? O que o filho está assistindo? O que o filho está lendo? Qual é a roupa que o filho está usando? Eu já contei isso, vou contar essa noite. A Bíblia diz que é normal a criança fazer tolice, mas tem até junior, adolescente que faz tolice, jovem. Então a mãe e o pai devem olhar, mesmo que está na igreja, mesmo que conhece a palavra. E eu sempre procurei afastar os nossos filhos de má companhia, sempre, com sabedoria. Eu instruía eles e cortava aquele contato. A nossa filha, quando era pequena, nós morava lá ainda. Então, uma menina da igreja, do mesmo tamanho dela, que naquela época elas deviam ter uns 10, 11 anos. Mas eu já sabia da fama daquela menina. Então, aquela menina deu uma de ir lá em casa, esperar ela para ir para a aula junto, de manhã, às 7 horas. E como eu sabia da fama da menina, eu não queria que ela andasse com aquela menina. Aí ela dizia: mãe, o que eu posso fazer, mãe? Ela vem aqui em casa para ir para a aula comigo. E até o colégio dava uns 10 minutos a pé. E um dia, eu entrei no quarto da minha filha e ela tinha chegado lá. E a minha filha estava trocando a roupa, se arrumando no uniforme. Que eu olho pelo vidro. Ela saiu dentro da casa dela com o uniforme. Ela estava no lado de fora da janela, trocando o uniforme e botando uma sainha bem curtinha. Ah, quando eu vi aquilo, ela nem soube que eu vi aquilo. Eu gostava muito da mãe dela. A mãe dela era muito minha companheira no trabalho da igreja. Para você entender que não basta dentro da igreja, que o pai e a mãe precisam fazer a sua parte. Eu chamei minha filha e disse: a partir de hoje, eu não quero mais que tu vá para a escola com ela. E o que eu vou fazer? Eu não sei. Eu não quero mais ela aqui em casa te buscando. Pensa que exemplo que ela estava dando para minha filha. E se ela fazia isso, é porque ela já tinha manutenção e tinha aprontado já alguma coisa, né? Por que ela não vestia aquela roupa na casa da mãe dela? Ela levava uma mochila e lá na rua ela trocava, tirava o uniforme e botava a mini saia. Então o pai e a mãe: que é nada. Meu filho é bonzinho, minha filha é boazinha. Não vai fazer nada de errado. Faz sim. Faz muito. E a mãe, quando ela é uma mãe assim, uma pessoa boa, ela age muito no coração. E quando ela age no coração, ela estraga os filhos. Tadinho. É pequenininho, não sabe o que está fazendo, sabe sim. Ele sabe o que está fazendo, ela sabe o que está fazendo sim. Sabe que está fazendo uma tolice, que o pai e a mãe foi deixado por Deus para corrigir a criança. Corrigir a criança. E se eu tivesse feito que não tinha enxergado isso e deixado a criança continuar indo? E eu dizia: na igreja eu não quero te sentada com ela. Eu dizia em casa, não dizia dentro da igreja. Em casa eu já dizia: eu não quero você sentada com ela na igreja. Eu quero você sentada comigo. Porque às vezes os pais estão na frente sentados e os filhos estão atrás. E atrás estão apontando.
Não tinha nada de oração. Porque o pai e a mãe vigilante, eles botam os filhos para frente. E de vez em quando dão uma espiadinha aqui na cadeira ou no banco. Para ver como é que está a oração daquela pessoa. E não diga esse negócio, não. Chegou na igreja, dobrou o joelho e senta. Não. Vai orar até começar o culto, até todo mundo está orando. Porque eles têm que aprender. O pai e a mãe têm que ensinar os filhos a orar, a buscar as suas necessidades, a buscar os seus propósitos, os seus objetivos. Porque o amanhã, a lágrima quem vai derramar é o pai e a mãe. Não é o tio, a tia, não é o avô e a avó, não é o cunhado e a cunhada. Por isso que o pai e a mãe, olha, assim como uma pessoa trabalha muitos anos para se aposentar, às vezes a pessoa também vive alguns anos para casar com a pessoa certa. Criar um filho também leva alguns anos. E tem que ser no certo, no certo, no certo, no certo. Quando eu saía com a Adriana, desde 5 anos, já na igreja, eu não sentava no ônibus no banco e ela no outro, não. Ela quer na janela, para aqui, filha. Mas é do meu ladinho. Quando eu saía com meu filho, não deixava ele lá, escolheu o banco que ele quisesse e eu no outro banco, não. É no meu lado. E andar de mãozinha no centro comigo. Espírito Santo de Deus. É natural que as crianças façam tolice, mas a correção as ensinará a se comportar. Quando a gente faz vista grossa, estou fazendo o que não vejo, elas não vão se comportar porque está escrito na palavra que a correção vai ensinar elas a se comportarem. Eu já falei algumas coisas dos meus netos. Talvez você não ouviu, mas eu acho que você ouviu. É tudo nos mínimos detalhes, é tudo. A minha casa, hoje não é o espelho que era no passado, mas a minha casa sempre era brilhosa, tudo em ordem, tudo. Hoje não é mais porque a gente não dá conta, eu não dou conta, né? Mas o que eu puder eu faço. Então, quando eu queria dar alguma coisa para as crianças comer, vamos supor do tamanho da Alice, o que eu fazia? O que você faz? O que você fez com o teu filho? Eu preparava, né? Geralmente, aquilo que a criança ia comer, colocava no tapete, num lugar que tinha espaço, e sentava e dizia assim: você só sai daqui quando você comer. E eles ficavam, eles não saíram. Eu nunca tirei o enfeite da minha casa porque a criança estava na fase de mexer. Quando eles iam para mexer, que era pequenininho, eu só fazia assim, ó. Vai mexer? Ó. Devagarinho, ó. Aí ela ficava com a mãozinha assim, né? Tanto um como o outro. Se mexer, a mãe vai bater na mão. Pegava e saía correndo. E quando fosse maiorzinho, né? Como é que fazia? Eu fazia assim com eles e eu vejo meus filhos fazendo os filhos deles. Quando era maiorzinho, vamos supor o tamanho da Júlia, que já senta na mesa, um dia eu fiquei horrorizada de uma mulher. Eu pegava e colocava eles na cadeirinha, na cadeira normal, não é cadeirinha. Nós não tínhamos cadeirinha, né? Tem hoje, de restaurante, a cadeira normal.
Voltava que tinha que comer na mesa, eu chegava bem à cadeira e eu dizia assim, ó, você come com a boca em cima da mesa. A mãe não quer farelo no chão. A mãe não quer sujeira no chão. Pensa que eles fazem sujeira? Eles ficavam comendo assim. Quando estavam prontos, eu pegava no colo, ou se era direto para o banheiro, lavar a mãozinha, lavar a boca. Se precisava sacudir a roupa, alguma coisinha na rua, a minha casa era limpa. E a mãe não ensinou eu isso, porque naquele tempo eu não tinha nem o que comer como eles tinham. Podia olhar no chão que não tinha nenhum farelo, nenhuma comida caída. E os meus netos são igualzinhos. Os meus netos não sujam roupa. Tu não chega na casa deles, só se eles estiver brincando no barro ou algum lugar que teve lama, eles ficam o dia inteiro com roupa, eles trocam, mas a roupa deles são limpinha. Eles são limpinhos. E se eu, agora com essa idade, que derramo às vezes as coisas na mesa. Aí sempre tem uma neta que vai, que eu vou baixar para ajudar, não, vou pode deixar que eu limpo. Mas eles, todos eles na mesa, todos eles. Eu fiquei horrorizada com uma mulher que ela não está morando nessa igreja. Que ela sentou para comer, ela não fez isso, né? A gente ensina as crianças e a gente faz também. Você, quando você chega na mesa, você não vai ficar assim para trás. Você só chega na mesa, porque se cair alguma coisa, vai cair na mesa. Ela comeu um monte de coisa que fazia sujeira, afastada da mesa, caiu na roupa dela e ela ainda fez assim, ó, no chão. Imagina, se ela faz isso é porque ela tem um hábito de fazer isso. Imagina a casa dela, vai varrer o dia inteiro, vai passar pano o dia inteiro. Tem pessoas que trabalham o dia inteiro porque não sabem agir, não sabem lidar, não sabem ensinar os filhos, nem os filhos grandes não sabem. Quer ver uma coisa? Eu já falei isso aqui também, vou falar no outro que está vindo. Por exemplo, o filho grande, o filho pequeno, porque o filho pequenininho não chega no banheiro e lavar a mão numa pia. Mas o maiorzinho já consegue lavar, né? Lava a mão, faz assim. Espelho, vaso sanitário, pia. Você não acredita. Tudo restringado de água. Quando a mãe vê que a criança já vai lavar a mão, já vai assim, ó, filho. Bota a mãozinha dentro da pia, abre um pouquinho a torneira. E até nós adultos, se abrir bastante, vai restringir tudo. Abre um pouquinho, a toalha está aqui. Quando você acabar, você seca a mãozinha e deixa a toalha aqui. Se a criança não consegue pendurar aonde a toalha fica. Por que, pastora, que tem que ser assim? Porque o que você ensinar quando eles for criança, eles vão levar para o casamento. E às vezes pega uma pessoa ao contrário do deles, que vai dar briga, vai dar briga, vai dar briga, vai dar briga. Porque um foi ensinado de uma forma e o outro foi ensinado da outra. É natural que as crianças façam tolice, mas a correção as ensinará a se comportar. E lá em casa, às vezes, o pastor é até chato nisso. Quando a família está tudo, né? Ele não quer que nem sorvete eles tomem na sala, no sofá.
der um sorvete, der pipoca, volta para a cozinha. Senta na cadeira. Quando acabar de comer, lava a mão e pode ir para a sala, para o sofá. Precaução. Tanto pode não sujar, como também pode sujar. Só pode sujar com sorvete, cair sorvete no sofá. A pipoca tem gordura, ela tem açúcar, ela tem sal. E aí, pensa, um sofá de tecido, acabou-se. Eu já contei isso, vou contar de novo, porque o Espírito Santo está dizendo. Por isso que o pai e a mãe não pode tirar o olho do Espírito. E a família era aqui de Curitiba, mora aqui. Foi visitar nossa filha lá. E ela tinha comprado um sofá bonito. Eu não sei que tecido era, não era tecido, não sei se era corrido, era assim, tipo couro, assim, né? Mas ele não era fofo, assim, sabe? Ele era esticado. Está minha filha na cozinha, vendendo os pais. E o guri, ele era tão bonzinho que na escola ele ia atrás da professora e colava dizeres no papel atrás dela. E ela não via. Fez muita arte, contava por eles. Muita arte. E foi lá fazer a arte também na casa da nossa filha. Sentou no sofá numa boa, assistiu televisão. Ficou lá quietinho, aparentemente estava quietinho. A mãe nem aí, filho, nem o pai. E ela ia imaginar que ia acontecer isso. Eles vão embora. Quando ela chega na sala, que ela vai olhar no sofá, o guri cortou o sofá. Sabe quantos que eles gastaram para recabar o sofá? R$1.000 na época. Isso já faz uns 12 anos por aí. Ela ficou inconformada. Eu disse, filha, eu já tinha te contado que o guri é pronta. E tu ainda deixa o guri à vontade na tua casa, você ficar de olho no guri? Porque tem pessoas que quando chega na tua casa não cuida dos filhos. Você que tem que cuidar dos filhos da pessoa. Eles não estão nem aí se estragaram ou arranharam alguma coisa, quebrado. Você tem que atender a visita e ainda ficar de olho naqueles filhos que o pai e a mãe não está de olho, não está no ladinho, não está junto. Claro que o casal até hoje não sabe que ela gastou R$1.000 com aquele cortezinho o rapaz deu no sofá. Né? Até eu que estava longe, eu fiquei com muita pena de gastar esses R$1.000. Essa visita custou muito caro. Visita assim, a gente nem quer em casa, né? Você não quer R$1.000, você passa um mês de compra. Vamos lá, Provérbios 23, 12. E o pai e a mãe, os filhos sempre são santos. Os filhos sempre são bonzinhos. Sempre. 23, 11 e 12. 12. Não deixe de corrigir a criança. Aí, aqui na versão da linguagem de hoje, diz, não deixe de corrigir a criança. Ponto. Então, não é para deixar de corrigir a criança quando ela fazer tolice. E ficar de olho em cima para ela não fazer tolice, né? Uma das tolices que na idade da Alice gosta de fazer é enfiar as mãozinhas na tomada. As de baixo que não tem cobertura. Isso é um perigo. Toda criança gosta de enfiar os dois dedinhos na tomada. Por isso que uma criança na idade dela não pode ficar sozinha em lugar nenhum. Aonde está, tem que estar com ela junto. De alguma maneira ela tem que estar junto, porque ali está
de olho na criança, para não fazer tolice, né? E a tolice às vezes pode levar à morte, né? Levar à morte, senão ficar todo defeituoso, ficar aleijado por um choque, né? Uma coisa assim, né? Não deixe de corrigir a criança, não deixa a criança fazer as coisas erradas e continuar fazendo, não deixa. Não deixa fazer, ensina a fazer o certo, porque vai ser bênção na tua vida e aonde você for. Não deixe de corrigir a criança, ponto. Essa versão espalmada, talvez na tua versão da tua Bíblia, diga vale, eu não sei. Umas palmadas não a matarão. Ponto. Você sabe o que é palmada, né? Antigamente dava muita palmada na gente aqui, ó. Umas palmadas. Corrigiu. A correção não adiantou? Dava umas palmadas, né? E era de repente o pai e a mãe pegavam só um bracinho da criança para não correr e dava umas palmadas. Dava umas palmadas, não dava soco, não dava com pau, era umas palmadas. E as crianças tinham medo dessas palmadas, que se dava na poupança, na bunda, né? Não se dava em outro lugar. Tem mãe que dá tapa no rosto da criança. Isso não se deve fazer. A mãe não deve bater no rosto de uma criança, nem um adulto. O rosto foi feito para beijar, né? Fazer carinho. Não dá tapa, bofetada, palmada. Umas palmadas não a matarão, mas umas palavras sabendo dar as palavras. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Eu me lembro que quando nós sabíamos a obra lá no aviário da Vinci, lá naquela salinha, tinha uma mulher que ela tinha um guri fortezinho assim, ele devia ter uns 7, 6 anos. O guri, ele escorregava, e olha que aquele chão é do mesmo da nossa igreja lá, que ele não é escorregadio a esse. Ele ficava escorregando assim para lá e para cá. E a mãe, sentada na cadeira, e a mãe, uma cristã velha. Ela não era uma pessoa de idade, mas ela era uma cristã velha. Ela via o filho fazer isso, para lá e para cá, para lá e para cá. Ela não levantava para chamar a atenção do filho. Ela não corrigia os filhos. Eu me lembro que eu ainda levantava e dizia para ele: vai sentar com a mãe, não faz isso. Pensa que ele obedecia? Era a mesma coisa se estivesse falando do banco. E ela não se movia da onde ela estava. Imagina se faz isso dentro da igreja, o que faz dentro de casa? Uma criança dessa que faz isso dentro da igreja, um guri de 6, 7 anos, ele já tem entendimento. E a mãe não chamar a atenção, imagina que não faz dentro de casa. Então é para o pai e para a mãe ensinar as crianças. É para o pai e para a mãe instruir. Para dizer a verdade, poderão até livrar da morte. Se uma criança nessa idade, ela faz o que quer, e o pai e a mãe não chamam atenção, quando chegar a adolescente, está matando o pai e a mãe. Está batendo, está roubando, está fazendo qualquer coisa, por quê? Não tem correção. Toda criança precisa ser corrigida quando faz tudo isso. E é tão interessante que tu nunca sabe o que eles vão aprontar. Então tu não pode chegar para eles e dizer assim, ó, isso aqui não é assim, não é assim, não é assim. Não,
E a vida tratou isso sem vergonha, né? O pai e a mãe. Envergonha a avó, envergonha o avô se estiver junto, né? Vamos lá? Provérbios 29, 17. Aleluia. 29, 17. Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Aqui. É tão fácil corrigir os filhos dos outros, né? Você não acha? Eu acho muito fácil. Os filhos dos outros, às vezes, escuta quietinho, né? Obedece porque a gente é estranho. E, às vezes, o filho da gente pinta o sete, né? Como dizia lá na roça. Mas a Bíblia não manda corrigir os filhos dos outros. É para corrigir os nossos filhos. Corrija os seus filhos. Fica de olho nos seus filhos. Porque, às vezes, esses seus filhos estão fazendo mais errado do que o outro filho. E nunca defenda o seu filho numa situação. Procura ver o certo e corrigir, e ensinar e instruir. É fácil demais corrigir os filhos dos outros. Agora, quando chega o momento de corrigir os filhos da gente, peninha, né? Deixa. E todo mundo vê. Todo mundo percebe que a pessoa não corrige os seus filhos, mas corrige os filhos dos outros. Você sabe que quando os filhos são crianças, a gente corrige de uma maneira, né? Aí depois eles são adultos, até casados, a gente tem que ter outra maneira de corrigir para que eles entendam que a gente está corrigindo eles, sabiamente, mas está corrigindo eles. Para que eles entendam que o que eles falaram ou fizeram está errado. E a gente não pode deixar passar também. Porque aquilo que não é corrigido não é mudado. Aquilo que não é corrigido não é aprendizado. Precisa da correção. Precisa da correção. Por exemplo, a mãe acabou de limpar o chão, mora num lugar que tem terra, que tem areia. A criança entra rapidamente com uma porção de areia ou um chinelo sujo. A mãe deve deixar? Não. Volta, tira o chinelo, pega a vassoura agora, varre com a areia. Se tiver sujo, pega o paninho agora, limpa. Não é para entrar de chinelo, né? Deixar o chinelinho já na porta. Aqui não tem muito esse problema, né? Eu observo. Lá em Gentil talvez melhorou também, porque eles faltaram muita coisa. Mas no passado isso aí era muito problema. Muito lá. Aqui a gente passa o sapato no tapete, né? Tem um pozinho. Às vezes sai nem sujo de nada no calçado, só pozinho, né? Mas lá em Santa Catarina, aonde tem terra, isso aí é um problema. E o ensino, ele é tão marcante, porque nós, quando nós morávamos em Joinville, antes de ter Jesus, nós tínhamos carpê verde nos quartos e numa sala, e o resto era piso. E o carpê verde, qualquer coisinha que cai nele, aparece. Então, para facilitar o que nós fazíamos, qualquer um, nós, as crianças, mesmo eles grandes, chegassem no carpê e tiravam o chinelinho para entrar no carpê. E nós viemos para cá. E eu nunca imaginei que eu ia voltar a ter casa de carpê e forração. Nunca passou pela minha cabeça. Mas como aqui suja menos do que lá, né? A gente não fica trocando chinelo e fazendo o que fazia lá. Mas o nosso filho, com 43 anos,
Ele tira o chinelo na porta do quarto dele para entrar. Ele vai do chinelo até a escada, até o segundo piso. E ali para entrar no quarto dele, ele é o único. Mas isso ele aprendeu quando era criança, quando era adolescente, era jovem e se engravidou dele. Quando eles estão todos dormindo, que às vezes vão no banheiro, está só o chinelinho dele na porta do quarto dele. Ele não entra no quarto dele. O chinelo que ele andou no piso ou que ele subiu na escada. Para você ver como o que você ensina é que nem pregar um prego com martelo. Como fica gravado na criança, nas pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. 29:17. Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Gente, essa palavra orgulho e vergonha são fortes. Essa palavra orgulho e vergonha são fortes. Se o pai e a mãe ensinar o filho certo, ensinar os filhos certos, o pai e a mãe vai se orgulhar daqueles filhos. Por que vai se orgulhar? Porque eles vão praticar o que o pai e a mãe ensina. Eles vão saber se comportar. E o pai e a mãe vão ficar todo faceiro, né? A Adriana era moça. E eu dizia para ela, quando nós saíamos do trabalho da igreja, nós saímos de casa, sempre avisava em casa. Quando eu olhar para você, você fica sabendo que eu não estou gostando de alguma coisa da tua parte. Ou de falar, ou tu já sabe, tá? Era raro acontecer. Ela se comportava muito bem. Ela era muito bem comportada. Era muito raríssima. Mas quando ela via que eu olhava, ninguém percebia. Mas ela conhecia o meu olhar, de correção. Eu corrigia ela só no olhar. E eu nem falava no lado de casa. Mas aí eu dizia, eu vou olhar para você. E quando nós chegarmos em casa, nós vamos conversar. Mas eu só olhava, não precisava nem conversar. Ela já sabia que alguma coisa não estava certo no comportamento dela. É assim que o pai e a mãe têm que ensinar. Os filhos, eles têm que saber que tem que respeitar o pai e a mãe. Até no olhar. Provérbios 20:11. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos a gente pode saber se ela é honesta e boa. Você pode olhar na tua mão e você vê que teus dedos não são iguais um ao outro. Se você tem mais de um filho, você vai ver que os filhos não são iguais um ao outro. E cada filho tem as suas atitudes. Tem filho que é mais fácil de criar. É comportadinho. Você ensina, se comporta, aprende. Tem outro filho que é mais resistente do que você ensina. Você tem que lidar com um diferente do outro. Se você sabe que aquele filho ele é mais resistente no que você ensina, você tem que agir de uma forma diferente do outro. Vamos voltar lá? 20:11. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos a gente pode saber se ela é honesta e boa. Desde pequenininho, ensinar a criança a ser honesta e ser uma boa criança, uma boa pessoa. Porque conviver, trabalhar, lidar com a pessoa que não é uma boa pessoa é muito ruim.
Desde criança, ensinar a criança a ser honesta. Desde criança, ensinar a criança a ser uma boa pessoa, uma boa companhia. Porque tem muitas pessoas que são uma companhia muito desagradável. Você sabe que a gente percebe logo na pessoa quando a companhia é desagradável, né? A gente pode não falar. E quando a pessoa ela é uma companhia desagradável, uma pessoa difícil de convivência, de trabalho, seja lá onde for, na escola, no trabalho, na igreja, na parentagem, ninguém quer ficar perto dessa pessoa. Fica os bobos. Essa é a verdade. Os bobos ficam. Mas quando Jesus abrir os olhos do bobo, não vai ficar mais perto. Vai fazer de tudo para evitar. De tudo para ficar longe. De tudo para evitar. Por isso que é importante ensinar as crianças a ser honesta, correta. Naquilo que é seu, naquilo que é dos outros, naquilo que é de Deus, em pagamento, em compra, seja lá em que for, emprestar coisa dos outros. Tem gente que gosta de emprestar coisa dos outros sem precisão. Às vezes é preciso emprestar, mas você sabe que emprestar as coisas dos outros é um hábito? Ah, eu não tenho. Ah, eu vou ali na vizinha, a vizinha tem, empresta um pouquinho aqui para mim. Um dia uma pessoa que trabalhou lá em casa disse assim: pastora, eu admiro na sua casa, porque vocês nunca correm para o mercado comprar as coisas. No tempo da escassez, eu comprava por mês e controlava por mês. E não corria no mercado para mim toda hora. E depois que Deus abençoou, eu compro, deixo dentro de casa. Não quer dizer que todo dia estou usando aquilo, estou gastando aquilo, estou... Não. Se eu quero uma hora fazer bolo, eu tenho que ter fermento em casa. Eu tenho que ter creme em casa. Eu tenho que ter margarina. Eu tenho que ter ovos. Eu tenho que ter leite. Às vezes a pessoa não supre. Eu sempre que eu vou suprir alguma coisa de papel higiênico, na geladeira, no armário, eu me lembro do mercado. Porque a mulher, ela repõe na casa dela o que falta. E a criança, ela vê tudo isso. Que a mãe, ela é organizada, ela faz a compra. Às vezes passa por outro mês e ela não usou. Mas se ela, hoje eu quero fazer pão. Ó, eu compro um pacotinho assim de fermento de pão. É raro fazer pão, mas ultimamente eu tenho que ter feito mais. Quando está 2 pacotinhos na geladeira, que eu vou no mercado, eu já trago 3. Porque eu não sei se eu vou ter oportunidade de comprar. Se eu quiser fazer pão, aí eu vou correr para o mercado caro, que é perto de casa, porque eu vou ter que ir lá comprar. Ó, agora eu faço carne seca, né? Olha, a minha carne seca é show de bola. Estou ficando cada vez mais especializada. Olha, fiz um carreteiro semana passada, levei 2 horas, né? Porque quanto mais você, né, tem que incrementar, né? A carne não deu para cortar, ela desfiou-se. Nunca tinha feito carreteiro com a carne desfiada. Mas desfiada, ela mexe com todo o arroz, ela não fica que nem uns pedacinhos só no lado. Ficou melhor. Então, e quando eu faço feijão, eu já pego um pedaço de carne para botar no feijão. Pego um pedaço de linguiça, botar no feijão para dar gostinho. E por uma emergência, assim, chegar muito cansada, porque eu afim, já tenho lá para fazer um pirão de feijão, né? Olhei lá na minha carne. A minha carne, se eu usar umas 2, 3 vezes, vai acabar. E para fazer carne seca é um processo de 1 semana.
Já peguei um pedaço de carne lá do freezer, já fiz a carne seca. Amanhã já sai do sal e vai para o sol. Os filhos veem tudo isso. A minha filha, quando casou, disse para o marido: eu não quero comprar aquilo. Eu quero fazer como a minha mãe fez. A minha mãe, ela faz a conta por mês. E eu compro por mês. E aí, se ainda vou comprar alguma oferta que tem de fruta e verdura, e se tem alguma coisa que dá pouquinho, aí eu queria falar, era sal grosso. Eu não tinha hábito de comprar sal grosso na minha casa. Porque lá em casa nós gostamos de temperado. Agora, eu estou deixando 3 quilos de sal grosso lá, porque a hora que nessa semana eu vou fazer carne seca. Peguei no freezer um pedaço, lavei, botei o sal grosso lá, já fica a outra parte lá, porque a gente deixa 2 dias na salmoura, troca o sal, mais 2 dias. Tudo isso os filhos veem. Tudo isso os filhos veem. E eles fazem as coisas também na sua casa. Vamos lá, rapidamente, 22:15. Nós já estávamos lá, né? Mas a correção a ensinará a se comportar. Louvado seja o nome do Senhor. 20:11 nós já lemos, vamos ver? Já lemos. Tá. 20:11, 19 e 18. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancada. Filho não é para dar pancada. Filho não é para dar paulada. Filho não é para dar soco. Filho não é para pegar os chicotes e vir chicotear filho. Não é assim. Não é para dar bofetada. Filho é para corrigir. A correção, ela tem que ter na vida do filho. E aqui diz: corrija os seus filhos enquanto têm idade para aprender. Qual é a idade boa para aprender? A idade da infância, né? Boa para aprender. A idade da infância é a idade boa para aprender. Mas não os mate de pancada. A gente vê nos jornais, às vezes, madrasta matando crianças porque não sabe educar. Às vezes não tem Jesus, não tem ensinamento da palavra. E a criança, às vezes, ela incomoda tanto que deixa a pessoa desnorteada. Essa é a verdade. As pessoas de fora comentam um monte de coisa, mas só quem é mãe, que cria um filho, que sabe quanto custa criar um filho. Tem horas que eles deixam, né? Mas eu louvo a Deus. Por mais situações que eu ficava, eu nunca amaldiçoei eles. Eu nunca espanquei eles. Eu nunca fiz algo grave. Me vinguei, me cobrei, não. Principalmente depois que eu conheci essa palavra que eu estou pregando nessa noite. Usava castigozinho, uma varadinha, usava correção, conversar, falar. Primeiro tem que conversar e falar umas 3, 4 vezes. Se não está adiantando conversar e falar, tem que agir, tem que fazer alguma coisa. Tem que pedir direção de Deus e ter sabedoria. O que não pode é os filhos ficarem no lugar do pai e mãe. O pai e a mãe têm um lugar deles, os filhos têm um lugar deles. Os filhos
Poderoso Deus, Espírito Santo de Deus, corrija os seus filhos quando têm idade para aprender, mas não os mate de pancada. Último versículo, Provérbios 13, 24. 13:24. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga quando é tempo. Você sabe aonde que eu aprendi sobre criar os filhos? Foi no trabalho do grupo de mulheres que eu recebi Jesus. Você sabe que eu era uma pessoa que eu achava que se desse um tapinha no filho era violência, eu era contra a violência. Aí eu falava algo o dia inteiro com eles. Gritar com o filho não vai resolver nada. Eu tinha uma vizinha lá em Santa Catarina. A mulher desse cara traiu ele e foi embora com o cara. E deixou 3 meninos para ele criar. Ele ficou um tempo sozinho e depois arrumou uma mulher. Ela morava nos fundos da nossa casa, eu acho que o segundo terreno, o terceiro. Eu acho que era o segundo. Ela gritava tanto com os filhos que toda a vizinhança escutava aquela mulher. O dia inteiro, o filho não, é enteado, né? Gritava com aquelas coisas. Isso foi anos, ó. Anos. A gente ficava com pena porque a mãe já tinha traído o pai, já tinha ido embora com um cara, e ainda ele arrumou uma mulher que gritava porque ele estava trabalhando. Um dia, de certo, alguém que escutava também ela gritar com os filhos, foi lá na casa dela, chamar a atenção dela, pelos gritos que ela dava para aqueles meninos. E a partir daquele dia, a mulher mudou. Aquela mulher estranha, que deveria ser alguém que morava ali perto, ela foi corrigir aquela mulher. E quem sabe aquela mulher só gritava, ela não batia, quem sabe ela só gritava. Grito. A pessoa só vai se estressar. Não se ensina e educa a criança com grito. Se ensina e educa a criança como a palavra ensina. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o seu filho castiga enquanto é tempo. Quer ver? Às vezes, o que o pai e a mãe precisam é buscar de Deus sabedoria. A nossa filha, ela roía a unha. E tem muitas crianças que roem a unha e o pai nem dá bola, nem a mãe. Não se importa com isso. O que fazer? Já tinha conversado, já tinha falado. O que eu vou fazer para ela deixar de roer a unha? E ela não roía muito, mas roía. Eu falei com meu marido, eu disse, vamos fazer uma coisa? Vamos dar naquele tempo, não sei se ela precisava dizer, vamos dar R$10 para ela por mês. Cada unha que ela roer, ela quer R$1. Eu sabia que ela queria muito ganhar uns trocadinhos. E eu creio que o Espírito Santo me deu a ideia certa. Então, todo mês, quando eu ia dar R$10 para ela, mostra com a unha. Às vezes ela ficava roendo só 2, perto do pagamento, escondia as 2. E eu descontava. R$1 por unha. Mostra com as unhas. A vinha ela com as mãos. Aí às vezes aquela que ela tinha roído, ela tentava esconder. Não tem que esconder. Trato é trato. Não olha, gente. Foi muito tempo. Muito tempo. Às vezes, eu deixava passar alguma coisa, sabe? Para não tirar tudo dela, deixava passar. Mas eu dizia, essa aqui está um pouco curta. Mês que vem tem que estar um pouquinho mais grandinha para você ganhar R$1.
Às vezes tem que saber interagir com ele, sabe? Tem que saber. E ela acabou não vendo mais. Foi deixando. Olha, aí depois ela começou. Às vezes o pai pega dinheiro, dá para o filho, sem querer nada em troca. Um dia o pastor disse para ela. Ele não precisava disso. Ele sempre tinha café na garrafa térmica. Ele disse para ela: cada cafezinho que tu fazer para mim, eu te dou 25 centavos. Ela tinha o maior prazer de fazer esse cafezinho. Aí era nesse café, porque ela não fazia, né? Ela tinha o maior prazer de fazer esse cafezinho para ganhar os 25 centavos do pai. A gente tem que incentivar os filhos a trabalhar. A gente tem que incentivar os filhos a valorizar o que a gente faz e dar para eles, porque senão eles não dão valor. Você sabia disso? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que eu trouxe nessa noite.